Milhões de pessoas saem às ruas. Tapetes coloridos, procissões grandiosas, um ritual que atravessa séculos. Mas você realmente sabe o que está por trás do Corpus Christi? Não é apenas um feriado religioso. A origem do Corpus Christi envolve um milagre impressionante, disputas de poder dentro da igreja e um evento que mudaria para sempre a forma como o mundo cristão enxerga a Eucaristia. Um padre duvidou, e naquele momento, algo inexplicável aconteceu. Sangue começou a escorrer, e esse milagre se espalhou pelo mundo. Se você acha que já sabe tudo sobre essa celebração, prepare-se para descobrir os segredos ocultos do Corpus Christi. Até o final deste vídeo, sua visão sobre esse dia nunca mais será a mesma. A origem de Corpus Christi, a história e os primeiros milagres. A história de Corpus Christi começa em um momento de profundo ceticismo na Igreja Católica. Estamos no século XIII, uma época de grandes dúvidas e questionamentos sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. A Igreja já celebrava a missa e os sacramentos, mas uma pergunta crucial pairava no ar. O pão e o vinho consagrados realmente se transformavam no corpo e sangue de Cristo? Para muitos, isso parecia mais uma metáfora do que uma realidade concreta. Foi nesse contexto que surgiu um sacerdote italiano chamado Pedro de Praga. Um homem profundamente devoto, mas com sérias dúvidas sobre a doutrina da Eucaristia. Ele foi designado para celebrar uma missa na cidade de Bolsena, na Itália, em 1263. Durante a consagração, algo sobrenatural aconteceu. Ao levantar o cálice para a consagração, o pão que Pedro de Praga havia levado começou a sangrar. Não era um simples fenômeno, mas sim um milagre físico, inegável e impressionante. O sangue real de Cristo escorria pelo altar, e a cena chocou o sacerdote, os fiéis e todos os que estavam presentes. A Igreja, ciente do impacto desse milagre, não poderia ignorá-lo. O Papa Urbano IV, após ouvir sobre o ocorrido, comissionou uma investigação, que confirmou a autenticidade do milagre. Em 1264, Urbano IV instituiu a festa de Corpus Christi, uma celebração dedicada ao corpo e sangue de Cristo, como uma maneira de reafirmar a presença real de Cristo na Eucaristia. O milagre de Bolsena não apenas comprovava o que muitos já acreditavam, mas também transformava a dúvida em um momento de fé concreta e palpável. A instituição de Corpus Christi por Urbano IV teve um impacto profundo. Embora a Igreja já celebrasse a Eucaristia em muitos lugares, essa nova festividade tornou-se um meio oficial de recordar e celebrar a verdade da presença real de Cristo. A festa foi rapidamente espalhada por toda a Europa, sendo celebrada com procissões, missas especiais e uma nova devoção ao mistério eucarístico. O milagre de Bolsena e a subsequente criação da festa de Corpus Christi marcaram uma mudança significativa na forma como os cristãos encaravam a Eucaristia. De um ritual habitual, ela se transformou em um evento de profunda reflexão e veneração. A partir de então, Corpus Christi não foi apenas uma celebração de fé, mas um lembrete contínuo da realidade física e espiritual do sacrifício de Cristo, reforçando a convicção de que o corpo e o sangue de Cristo são, de fato, presentes em cada celebração da Eucaristia. Ao longo dos séculos, a celebração de Corpus Christi se espalhou e se adaptou a diferentes culturas, mas o milagre de Bolsena permaneceu o coração da festividade. Mesmo nas dificuldades históricas, quando a fé foi desafiada, a celebração continuou sendo um pilar importante para os cristãos, lembrando-os de sua fé e de sua ligação direta com Cristo através da Eucaristia. O significado espiritual de Corpus Christi, a teologia da Eucaristia. A festa de Corpus Christi, embora originada de um evento histórico específico, carrega em si um profundo significado teológico e espiritual. Para entender o impacto dessa celebração, é essencial explorar o mistério da Eucaristia, o sacramento que está no centro da fé cristã. A doutrina da Eucaristia é, para muitos, a maior expressão do mistério da fé, e é a base do entendimento de que Cristo realmente se faz presente entre os fiéis durante a missa, no pão e no vinho consagrados. A presença real de Cristo na Eucaristia é um dos maiores pilares da doutrina católica. De acordo com a Igreja, quando o sacerdote profere as palavras de consagração, o pão e o vinho se transformam substancialmente no corpo e sangue de Cristo, embora mantenham a aparência de pão e vinho. Este é o grande mistério da transubstanciação, uma transformação profunda que não pode ser explicada pela razão humana, mas que se experimenta pela fé. É o ponto culminante da participação no sacrifício de Cristo, que se oferece por todos, tornando-se alimento espiritual para os cristãos. Este conceito não é novo, mas remonta às palavras de Jesus na última ceia, quando ele disse: "Este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim." Para muitos, essas palavras marcam o estabelecimento de um novo pacto entre Deus e a humanidade, onde Cristo não só morre por nós, mas também se faz presente em cada celebração eucarística. A Eucaristia é, portanto, uma renovação contínua da aliança entre Deus e os homens. Para entender melhor a importância de Corpus Christi e da Eucaristia, é fundamental considerar o papel dos grandes teólogos que ajudaram a moldar essa doutrina. São Tomás de Aquino, um dos mais influentes teólogos da Igreja, escreveu extensivamente sobre a Eucaristia, explicando que, embora os sentidos humanos não possam perceber a verdadeira transformação que ocorre no altar, a fé deve ser suficiente para acreditar que Cristo está verdadeiramente presente. Ele comparou o mistério da Eucaristia com o mistério da encarnação. Assim como Deus se fez carne em Jesus, ele se faz presente no pão e no vinho, não de maneira simbólica, mas real.
A presença real de Cristo na Eucaristia é um convite ao mistério, mas também à intimidade com Deus. Quando os fiéis recebem a comunhão, eles não apenas lembram do sacrifício de Cristo, mas também se unem a ele de maneira única. A Eucaristia é vista, assim, como alimento espiritual que fortalece os cristãos em sua jornada de fé, ajudando-os a viver uma vida mais próxima dos ensinamentos de Cristo. Ela não é uma mera lembrança do passado, mas uma experiência viva de sua presença em cada celebração. Ao celebrarmos Corpus Christi, estamos, portanto, fazendo mais do que apenas observar um rito antigo. Estamos afirmando nossa fé na presença real de Cristo e nos comprometendo a viver de acordo com esse mistério. Cada participação na Eucaristia é uma afirmação de que, ao tomarmos o corpo de Cristo, somos transformados por ele. A celebração de Corpus Christi nos convida a refletir sobre o que isso significa para nossa vida pessoal, espiritual e comunitária. Além disso, a Eucaristia também é uma manifestação de comunhão com a Igreja Universal. Ao recebermos o corpo de Cristo, fazemos parte de um único corpo, a Igreja, que é unida através da celebração da Eucaristia. Essa unidade é um dos aspectos centrais da doutrina católica, e Corpus Christi serve como um lembrete de que, apesar de nossas diferenças, todos os cristãos compartilham a mesma fé e a mesma fonte de vida, que é Cristo. Corpus Christi na tradição e nas culturas, a difusão da festa pelo mundo. A celebração de Corpus Christi, desde sua criação no século XIII, espalhou-se por diversas partes do mundo e adquiriu características únicas, adaptando-se às tradições locais e culturais. Embora o foco principal da festividade seja a adoração ao corpo e sangue de Cristo, ela se tornou uma ocasião que transcende o ambiente litúrgico, tocando a vida cotidiana de diversas sociedades. Nos primeiros séculos após a sua instituição, Corpus Christi era celebrado com grande solenidade em Roma e em outras grandes cidades europeias, mas logo se espalhou por toda a cristandade. As procissões de Corpus Christi, que são uma das características mais visíveis da festa, simbolizam a presença de Cristo no mundo. Nesses desfiles, o pão consagrado, o corpo de Cristo, é carregado pelas ruas, sendo reverenciado por todos os fiéis. A cerimônia é acompanhada por orações, cânticos e um profundo senso de devoção. Nas cidades europeias, especialmente na Itália, Espanha e Portugal, as procissões se tornaram espetáculos grandiosos. As ruas eram decoradas com tapetes de flores e outros ornamentos, criando uma atmosfera de festa e de celebração. As procissões de Corpus Christi eram acompanhadas de danças e músicas, frequentemente refletindo a rica herança cultural da região. Por exemplo, em muitas cidades espanholas e portuguesas, a celebração ganhou uma cor festiva com influências do folclore local, com danças e cantos tradicionais, criando uma fusão entre o sagrado e o profano. Além disso, a arte também desempenhou um papel fundamental na celebração de Corpus Christi. Obras de arte dedicadas à Eucaristia e à presença real de Cristo começaram a ser produzidas, com ênfase em representações de Cristo no momento da última ceia, bem como em imagens de anjos e santos associados ao sacramento. A celebração foi uma oportunidade para os artistas e arquitetos desenvolverem expressões de fé, criando obras que refletiam a grandiosidade e a beleza da Eucaristia. Em algumas partes do mundo, a festa de Corpus Christi se misturou com outras tradições religiosas e culturais. Em países da América Latina, por exemplo, a celebração assumiu uma dimensão sincrética, onde elementos das religiões indígenas e africanas foram integrados à festa cristã. O uso de máscaras, danças e música de origens diversas criou uma fusão única de expressões culturais que se manifestam nas procissões e celebrações. A tradição de realizar procissões também chegou a outras partes do mundo, como os Estados Unidos e o Brasil, onde a festa foi adaptada às realidades locais. No Brasil, Corpus Christi é uma data importante no calendário litúrgico da Igreja Católica, especialmente em cidades como Ouro Preto e Aparecida, onde as procissões e celebrações atraem milhares de fiéis. No Brasil, o caráter festivo de Corpus Christi se destaca ainda mais, com festas populares, comidas típicas e um espírito de comunhão entre os participantes. Essas procissões e celebrações têm um papel muito mais amplo do que simplesmente um momento de adoração. Elas representam a presença de Cristo no meio da comunidade. Carregar o corpo de Cristo pelas ruas não é apenas um gesto de fé, mas uma afirmação de que Ele está no mundo, entre nós, como fonte de vida e salvação. As procissões servem também como um chamado à conversão e à reflexão sobre a vida cristã, lembrando os fiéis de seu compromisso com a fé e com os ensinamentos de Cristo. Essa difusão e adaptação de Corpus Christi por diferentes culturas e países mostram que a festa tem um poder universal. Ela transcende as barreiras geográficas e culturais, pois fala diretamente ao coração dos fiéis, independentemente da origem. A celebração de Corpus Christi é uma união entre o sagrado e o profano, entre a tradição e a inovação, e é uma maneira de os cristãos de todas as nações expressarem sua fé no corpo e sangue de Cristo. O impacto de Corpus Christi na vida pessoal e espiritual dos fiéis. Corpus Christi não é apenas uma celebração litúrgica, é uma experiência espiritual profunda que convida os fiéis a refletirem sobre o significado da Eucaristia em suas vidas. Ao longo dos séculos, a festa tem sido um momento de renovação da fé, um lembrete do sacrifício de Cristo e da verdadeira natureza da comunhão com Deus e com os outros. Para muitos, Corpus Christi representa uma oportunidade de estreitar os laços com Deus e com a Igreja, tornando-se mais conscientes de sua vocação como cristãos. Para os católicos, a Eucaristia é o centro da vida espiritual.
Ao receberem o corpo e sangue de Cristo, os fiéis não apenas se unem mais profundamente a Cristo, mas também se tornam membros do corpo da Igreja, a comunhão dos santos. A celebração de Corpus Christi é uma ocasião para refletir sobre a profundidade desse mistério, renovando o compromisso com a fé e com os valores do Evangelho. Ela é, para muitos, uma oportunidade de reavaliar suas vidas, de se reconciliar com Deus e com seus irmãos e irmãs em Cristo, e de buscar uma vida mais íntegra e dedicada ao serviço de Deus. Em um mundo cada vez mais materialista e cínico, Corpus Christi oferece uma pausa, um espaço para os cristãos se reconectarem com os aspectos espirituais da vida. A Eucaristia, com sua simbologia de sacrifício e amor incondicional, desafia os fiéis a saírem da superficialidade das preocupações diárias e a refletirem sobre os valores eternos que definem a verdadeira vida cristã. Durante a celebração, os fiéis são chamados a colocar em perspectiva suas prioridades e a se lembrar de que sua vida não se resume às coisas materiais, mas é, acima de tudo, uma busca por comunhão com Deus. Essa reflexão se estende além do momento litúrgico de Corpus Christi e influencia a vida diária de cada fiel. A ideia de que Cristo, ao se fazer presente na Eucaristia, está oferecendo não apenas um alimento espiritual, mas também uma renovação da força interior, é algo que pode ser vivido cotidianamente. Para os cristãos, a Eucaristia é um convite para viver com mais autenticidade, integridade e amor. Ela desafia os fiéis a se transformarem em instrumentos de paz, a buscar a justiça e a misericórdia, e a viver a caridade em suas relações com os outros. Ao se aproximar do altar durante a missa de Corpus Christi, o fiel é convidado a fazer uma introspecção profunda sobre sua vida espiritual. O que significa realmente tomar o corpo de Cristo? Como isso se reflete nas atitudes, comportamentos e decisões diárias? A Eucaristia não é apenas um rito a ser cumprido, mas uma oportunidade de transformação interior, de entrega total a Deus, e de um renovado compromisso com os princípios do Evangelho. Além disso, Corpus Christi também tem um impacto significativo nas comunidades de fé. A festa não é apenas um momento individual de reflexão, mas uma celebração comunitária de adoração. As procissões e celebrações coletivas reforçam o sentimento de pertencimento à Igreja e à comunhão universal dos cristãos. Elas lembram os fiéis de que sua jornada espiritual não é solitária, mas parte de uma caminhada coletiva, com outros cristãos compartilhando a mesma fé e o mesmo objetivo de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Em um nível mais profundo, a Eucaristia também nos desafia a viver a vida com um propósito maior, com a busca incessante pela santidade. Corpus Christi nos lembra de que a verdadeira vida cristã não é apenas sobre as ações externas, mas sobre a transformação interior que ocorre quando nos abrimos para a presença de Cristo em nossas vidas. É um convite a viver em uma constante atitude de gratidão e devoção, reconhecendo que cada dia é uma oportunidade de se aproximar mais de Deus. Corpus Christi como provocação ao estilo de vida cristão, o choque de realidade. A festa de Corpus Christi, ao longo de sua história, sempre foi mais do que um simples evento religioso. Ela serve como um lembrete constante e chocante do que significa ser cristão no mundo moderno. Em uma sociedade que frequentemente busca respostas rápidas e superficiais, Corpus Christi propõe uma reflexão profunda sobre o que realmente importa, desafiando os fiéis a viver de maneira radicalmente diferente. O sacramento da Eucaristia, especialmente em um contexto como o de Corpus Christi, não é apenas um momento de adoração, mas uma provocação direta ao estilo de vida que muitos levam, uma vida que, muitas vezes, se distancia dos princípios mais profundos do Evangelho. No mundo de hoje, onde as distrações são muitas e as tentações de viver de maneira egoísta e superficial estão sempre ao alcance, a Eucaristia nos chama a voltar ao essencial. A transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo não é apenas um evento teológico, é uma metáfora vívida para a radicalidade do chamado cristão. O próprio Cristo, ao instituir a Eucaristia, estava dizendo a seus discípulos que a vida cristã exige mais do que palavras e gestos vazios. Ela exige um compromisso profundo com o amor, com a entrega e com a verdade. Ao receber a Eucaristia, o fiel é desafiado a refletir sobre sua vida e a fazer escolhas mais profundas e significativas. A festa de Corpus Christi não é apenas uma celebração do que Cristo fez por nós, mas também uma provocação ao que estamos fazendo por Ele. Será que estamos vivendo uma vida que reflete o sacrifício de Cristo? Estamos levando nossas cruzes diárias com a mesma fé e compromisso com o propósito divino? Ou estamos mais preocupados com as coisas temporais e efêmeras deste mundo? A Eucaristia, então, se torna um espelho para a alma, revelando o que está em nossos corações e nos desafiando a mudar. Este choque de realidade é o que torna Corpus Christi tão potente. Não há espaço para complacência ou para indiferença. A Eucaristia exige uma resposta. Cada participação nesse sacramento deve ser uma renovação do compromisso cristão, uma reafirmação de que estamos dispostos a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, não apenas quando é conveniente, mas em todos os momentos de nossa vida. Este é o chamado de Corpus Christi, um convite para que os fiéis se alinhem completamente com a missão de Cristo e com a verdadeira vida cristã. A celebração de Corpus Christi nos desafia, ainda, a sermos mais autênticos em nossa fé. Não podemos simplesmente viver como se a vida cristã fosse algo opcional ou secundário. A Eucaristia é o centro da fé cristã, e ao recebê-la, somos convidados a viver uma vida que reflita essa centralidade. Cristo não nos convidou para uma vida superficial,
Ele nos convidou para uma vida de profunda transformação, de renúncia ao ego e de verdadeira fraternidade com os outros. Corpus Christi não nos permite ignorar esse chamado. Em um mundo onde a busca por prazer imediato e o consumismo dominam, Corpus Christi serve como um alerta. Ele nos chama a focar no que realmente importa, o que fazemos com o sacrifício de Cristo, como respondemos ao seu chamado à santidade, e como vivemos a verdadeira missão cristã. Não podemos mais nos dar ao luxo de viver como se a fé fosse algo para ser praticado apenas nos momentos de necessidade ou quando nos sentimos motivados. A verdadeira fé cristã exige compromisso constante, disciplina e entrega. Corpus Christi nos lembra disso de forma poderosa. Além disso, a Eucaristia, e em particular a festa de Corpus Christi, nos provoca a ser melhores como comunidade. A adoração ao corpo de Cristo não é apenas um ato individual, mas um ato comunitário. A igreja não é apenas uma reunião de pessoas, mas o corpo de Cristo. Ao celebrar Corpus Christi, somos lembrados de que nossa vida cristã não se trata apenas de nossa relação pessoal com Deus, mas também de nossa relação com os outros, com nossa comunidade e com o mundo. A Eucaristia nos chama a viver em unidade, a lutar juntos pelos mesmos valores e a servir uns aos outros com amor verdadeiro. Em um nível mais profundo, Corpus Christi nos desafia a encarar a dureza da vida cristã. Não se trata de uma celebração alegre e descontraída, mas de uma convocação para a guerra espiritual. Ao tomarmos o corpo e o sangue de Cristo, nos armamos para a batalha diária contra o pecado e contra as forças que nos afastam de Deus. A vida cristã não é fácil, e Corpus Christi nos lembra disso com um tom de seriedade e urgência. O significado profundo de Corpus Christi para a transformação espiritual. Corpus Christi não é apenas um evento litúrgico, mas uma oportunidade de transformação espiritual. Ao celebrar a Eucaristia e refletir sobre seu significado profundo, os fiéis são chamados a uma verdadeira renovação de sua vida cristã. Este sacramento não é algo que se recebe superficialmente, ele exige uma mudança real, um compromisso com uma vida mais alinhada aos ensinamentos de Cristo. A festa de Corpus Christi, portanto, vai além de um ritual, sendo um convite direto para que os cristãos vivam sua fé de maneira radical e profunda. Em sua essência, a Eucaristia é um convite à santidade. Ao tomarmos o corpo e sangue de Cristo, somos chamados a nos unir mais intimamente a Ele, e essa união implica uma transformação interior. A cada participação na Eucaristia, somos desafiados a viver uma vida mais pura, mais centrada no Evangelho e mais dedicada ao serviço de Deus e do próximo. O mistério da Eucaristia não é algo que deve ser compreendido apenas intelectualmente, ele deve ser vivido, experimentado e aplicado a cada aspecto da vida cotidiana. A presença de Cristo na Eucaristia é um lembrete de que Deus está conosco em todos os momentos, não apenas nas horas de oração, mas em cada ação, em cada pensamento, em cada decisão. Corpus Christi nos chama a ser conscientes dessa presença em nossa vida diária, a agir de acordo com os ensinamentos de Cristo e a buscar viver uma vida de fé constante. Este sacramento nos desafia a ser santos em todas as circunstâncias, não apenas quando é fácil ou conveniente, mas também nos momentos de dificuldade, nos momentos de tentação e até mesmo nos momentos de sofrimento. Ao refletirmos sobre o significado de Corpus Christi, percebemos que ele nos leva a uma transformação radical. A verdadeira transformação espiritual não acontece de maneira automática ou superficial. Ela exige esforço, disciplina e uma entrega contínua a Deus. Corpus Christi nos lembra disso. A Eucaristia é um chamado para a disciplina espiritual, para a vida de oração constante e para o compromisso com os valores do reino de Deus. Não é uma simples participação em um rito religioso, mas uma verdadeira entrega de nossa vida a Cristo, uma decisão de viver de acordo com seu exemplo e seus ensinamentos. A transformação espiritual que ocorre por meio de Corpus Christi também nos leva a uma vida de maior serviço e caridade. Cristo, ao instituir a Eucaristia, não apenas nos deu seu corpo e sangue, mas também nos deu o exemplo de serviço e amor incondicional. Ao tomarmos parte nesse sacramento, somos chamados a imitar Cristo, a viver para os outros e a nos sacrificar em prol do bem comum. Corpus Christi nos desafia a olhar para os outros com os olhos de Cristo, a ver no próximo a imagem de Deus e a agir com compaixão e misericórdia. Além disso, a celebração de Corpus Christi tem um poder purificador. Ao nos aproximarmos da mesa do Senhor e tomarmos o corpo e sangue de Cristo, somos chamados a nos purificar, a nos reconciliar com Deus e com nossos irmãos. A Eucaristia é uma oportunidade para a purificação do coração e da alma, um momento para refletir sobre nossas falhas e erros, e para pedir perdão. A transformação espiritual que resulta de Corpus Christi não é apenas uma mudança externa, mas uma verdadeira renovação interior, uma purificação que nos leva a viver de maneira mais autêntica e alinhada com a vontade de Deus. Em última análise, o verdadeiro impacto de Corpus Christi na vida espiritual do cristão é que ele nos leva a uma maior intimidade com Deus. A Eucaristia é o meio pelo qual nos unimos mais profundamente a Cristo, e essa união tem o poder de nos transformar de dentro para fora. Não se trata de um evento isolado, mas de um ponto de partida para uma vida cristã mais profunda, mais comprometida e mais transformadora. O efeito de Corpus Christi na vida do cristão é como uma chama que arde constantemente, desafiando-nos a viver nossa fé com mais intensidade, mais pureza e mais dedicação. Ao final de cada celebração de Corpus Christi, os fiéis não devem sair simplesmente como chegaram.
Eles devem ser renovados, desafiados a viver sua fé de maneira mais radical e comprometida. A Eucaristia é uma convocação para uma vida de santidade, uma vida centrada em Cristo, e uma vida dedicada ao serviço do próximo. Ao refletirmos sobre o significado profundo de Corpus Christi, somos chamados a ser transformados, a viver uma fé mais autêntica e a buscar constantemente a santidade em todas as áreas de nossas vidas. O Corpus Christi é um convite a renovar sua fé, a questionar suas crenças e a buscar a verdade que transcende a dúvida. Somente com a verdade absoluta você encontrará a verdadeira salvação. O que você fará com ela? Compartilhe este vídeo e ajude outros a conhecerem a verdade que pode transformar suas vidas. Que sua fé seja sua maior força.